Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, meus queridos telespectadores da TV Justiça. Sejam todos bem-vindos ao programa Prova Final. Um programa feito numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse programa. Antes, permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins. E além de ser um dos apresentadores do programa Prova Final, sou professor de Direito Constitucional da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, da Rede de Ensino LFG. Saiba que no nosso programa Prova Final você também pode participar. Mande seu e-mail com a sua sugestão, com a sua indagação, com a sua dúvida. Participe do nosso programa. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Para aqueles que não conhecem o formato do nosso programa Prova Final, eu vou lhes apresentar. A primeira parte do programa de hoje é uma parte destinada a explicar uma matéria importante do direito. No caso do programa de hoje, o direito constitucional. Qual é o tema do programa de hoje? Qual é o tema que nós vamos falar? Meus queridos amigos, não percam o programa de hoje. Eu vou falar com vocês sobre lei ordinária. A segunda parte do programa é uma das minhas partes preferidas. Aquela parte na qual alunos de todo o Brasil podem fazer as suas indagações. Alunos podem fazer as suas perguntas. Esse tema, esse bloco é intitulado Pergunte ao Professor. E por fim, o último bloco, um bloco especial para aqueles que estão se preparando para o porvendouro exame da OAB, aqueles que vão fazer o próximo exame de ordem, vou responder perguntas de exames anteriores. Portanto, meus amigos, fique conosco, acompanhem aí o nosso programa Prova Final. E sem mais delongas, vamos logo ao primeiro bloco do programa de hoje, o bloco intitulado O Tema do Dia. Lei ordinária. Esse é o nosso tema do dia. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, esse é um dos temas mais importantes do direito constitucional. Quem faz uma lei ordinária? Como se aprova uma lei ordinária? Como se promulga? Como se publica uma lei ordinária? Esse é o nosso tema do dia. É isso que nós vamos falar na primeira parte do nosso programa, Prova Final. Pois bem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas telespectadores da TV Justiça. Antes de mais nada, lei ordinária é uma das leis mais importantes que nós temos no Brasil e que tem a função de disciplinar inúmeras matérias aí da vida. O direito civil, por exemplo. O direito civil, como o direito relacionado aos contratos, ao direito de família, é disciplinado por lei ordinária. Da mesma forma, o direito criminal, o direito penal, a criação de novos crimes ou a revogação desses crimes e o tratamento dado a eles, isso normalmente é feito também por lei ordinária. E não só o direito civil, o direito penal, o direito processual, o direito trabalhista, novas regras trabalhistas ou regras tributárias, na maioria das vezes, tudo isso é criado ou alterado através de uma lei ordinária. E aí eu indago a vocês, primeira indagação do nosso programa, quem faz o projeto de lei ordinária? Quem será que pode fazer esse projeto, digamos assim, a semente que dará início a uma lei ordinária? Quem será que pode? Para você que está se preparando para concurso público, ou para você que está se preparando para o exame da OAB, guarde uma regrazinha, uma técnica mnemônica. Se um dia alguém lhe perguntar quem pode fazer o projeto de lei ordinária, olha só a dica: CPP. Congresso, Presidente e Povo. Portanto, CPP. Congresso, Presidente e Povo podem fazer o projeto de uma lei ordinária. Vamos examinar a miúde essas três hipóteses, essas três pessoas? Comecemos pelo C. Comecemos pelo Congresso. Como todos nós sabemos, o Congresso Nacional Brasileiro, ele é bicameral. Ele é composto de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
a Câmara dos Deputados, que representa o povo. É por isso, aliás, que cada estado tem um número diferente de deputados federais. Por sua vez, o Senado representa os estados e o Distrito Federal. E é por isso que cada estado e também o DF tem o mesmo número de senadores. Portanto, o Congresso Nacional pode fazer os projetos de lei ordinária. Mas eu pergunto a vocês, quantos parlamentares? Quantos deputados, quantos senadores são necessários para fazer esse projeto de lei ordinária? Respondo a vocês. Basta um deputado. Basta um senador, minha gente. Um deputado sozinho ele pode fazer um projeto de lei ordinária. A Constituição lhe permite, aliás, essa talvez seja uma das suas mais importantes funções. Elaborar projetos de leis. E lei ordinária, basta um deputado ou basta um senador. Além disso, eu disse a vocês que o presidente da República também pode fazer projetos de lei ordinária. Portanto, assim como um deputado pode, assim como um senador pode, o presidente também pode fazer projeto de lei ordinária. Então já falei, Congresso, presidente e falta uma pessoa. Quem é mesmo? O povo. O povo pode fazer projeto de lei ordinária, meus amigos. Isso é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que a nossa Constituição traz. A chamada iniciativa popular. Veja que lindo. O povo pode fazer projetos de lei. Você pode fazer um projeto de lei, você pode, é claro que não sozinho. Existem alguns requisitos. Requisitos previstos na própria Constituição. Você sabe quais são os requisitos? Para que o povo possa fazer um projeto de lei ordinária? É fácil. A resposta está lá no artigo 61 da Constituição Federal. Eu digo a vocês, os requisitos são os seguintes. É necessário que haja assinaturas de 1%, pelo menos 1% do eleitorado nacional. Veja, bastante coisa, né? 1% do eleitorado nacional. Como no Brasil são mais de 150 milhões de eleitores, significa que 1% do eleitorado nacional dá mais de 1,5 milhão de assinaturas. Mas não é só isso, minha gente. Não basta 1% do eleitorado nacional. É necessário que haja assinatura de pelo menos 5 estados. Então vamos imaginar, é necessário que haja assinaturas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Goiânia e Amazonas, por exemplo, 5 estados. É necessário que haja então assinatura de pelo menos 5 estados. Pois é, mas isso também por si só não basta. Não basta 2 mineiros e 3 gaúchos e 5 goianos, não. A Constituição diz que é necessário 0,3% dos eleitores desses estados. 0,3% dos eleitores desses estados. Então, olha, guarde comigo os requisitos da iniciativa popular. Guarde comigo. Primeiro, 1% do eleitorado nacional. Então, aquele abaixo assinado tem que ter 1% do eleitorado nacional em assinaturas. 1%. E mais. Essas assinaturas têm que ser obtidas em pelo menos 5 estados. Pelo menos 5 estados. E por fim, cada um desses estados tem que ter pelo menos 0,3% de assinaturas. Então veja como o povo pode fazer projeto de lei ordinária. Estou falando, nesse caso, de lei federal. Estou falando de lei federal. Recentemente, você deve ter visto isso na imprensa, recentemente o povo recolheu aí um número certo de assinaturas para fazer o chamado projeto de lei da ficha limpa ou ficha suja, que proibiria de participar do pleito eleitoral, proibiria algumas pessoas com antecedentes criminais. Em princípio, essa era a ideia. Por enquanto, aguardemos o desfecho disso. Mas veja então como o povo pode fazer projeto de lei federal. Mas não é só isso não, hein? Não é só lei federal, não. O povo também pode fazer projeto de lei estadual.